Deus abençoe, Deus ilumine todo o povo da Igreja Palavra da Fé. Estamos aqui diretamente do altar da nossa igreja, diante do sepulcro, onde nós temos manifestado a nossa fé diariamente, buscando em Deus a ressurreição e a restituição para as nossas vidas, porque foram estas duas coisas que Deus trouxe para a vida de Lázaro, e a direção que o Espírito Santo deu ao nosso líder, o Bispo Rondinelli, fora essa, que Deus trará ressurreição e restituição a todo o povo. Eu quero que nesse dia 3 você guarde essa palavra no seu coração. Jesus disse a Lázaro, verso 43, capítulo 11 de João, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. O que eu quero que você se atente é essa primeira parte aqui. Lázaro sai para fora. Jesus não estava falando com uma pessoa em sã consciência. Jesus direciona a sua palavra a um morto, que em hipótese alguma esboçaria alguma reação. Porque falar com um morto é fora de cogitação. Mas Jesus, em verdade, ele falava com a morte, exercendo a autoridade e o poder que ele carrega sobre a sua palavra. Jesus outrora nos alertou e disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Então, se você consegue entender isso, Jesus, naquele momento, ele estava ordenando a morte que estava sobre Lázaro que se retirasse, para que a vida que há em Jesus se achegasse a ele por meio da sua palavra. No caso de Lázaro, ele era morto. No nosso caso, nós estamos vivos. E a nós compete-nos usarmos a nossa fé. Quando nós usamos a nossa fé na palavra do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, até a morte é obrigada a se inclinar diante disso. Portanto, não há problema, não há situação, não há mal algum que prevaleça contra você quando você se decide ouvir e obedecer a palavra do nosso Deus. Nesse dia 22, todas as pessoas que irão ao altar do Deus Altíssimo, elas irão com essa decisão dentro delas, com essa força dentro delas, que o Deus que tem autoridade sobre a morte lhes dará vitória diante de qualquer problema ou situação que elas estejam a enfrentar. E você pode ter certeza, não importa há quanto tempo a sua vida esteja nesta mesma situação. Lázaro estava morto já há 4 dias e Jesus o livrou, assim como ele vai te livrar dessa situação de dívida, de doença, de amarração, de perturbação. No dia 22, quando nós abrirmos a tampa desse sepulcro e clamarmos, sai para fora, aquilo que estava morto receberá vida. Aquilo que era dado como perdido será restituído. Nós vamos determinar isso nesse dia 3, nesta oração que faremos agora. Feche os seus olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos pela fé diante da Tua presença. E esta, meu Deus, é a Tua palavra. E nela, meu Pai, está a vida que nós precisamos para nos livrarmos, meu Pai, de toda morte, de toda situação avessa, de tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida. O Senhor garantiu na sua palavra, dizendo, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida, e nós temos crido. Por isso, meu Pai, temos nos lançado, para que nesse dia 22, possamos vencer, triunfar, meu Deus, diante da morte, da miséria, da doença, da amarração, da perturbação, das brigas, dos vícios, de tudo, meu Deus, o que se levanta contra a nossa vida, pois se até a morte se viu obrigada a se inclinar diante da Tua palavra, qual será o problema, meu Pai, que resistirá em nossas vidas? Isso nos dá forças para continuarmos a lutar.
E é isso, meu Pai, o que nos motiva para que nesse dia 22, quando subirmos nesse altar, meu Deus, possamos receber do Senhor a vitória que precisamos. Que o Senhor fortaleça, encoraje a nós, o teu povo, meu Deus. E nesse dia 22, o Senhor possa se inclinar para nós, para nos garantir vitória diante de todo o mal. Eu oro e determino isso em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que creem nessa oração, diga amém. E graças a Deus. Você sabe que enquanto eu orava, Deus me trazia à memória uma palavra. A palavra de Deus, ela tem vida. Nela está o Espírito. Mas a Bíblia mostra que o que ativa o poder que há nessa palavra é a nossa obediência a ela. Por isso que a palavra também declara que poderoso é aquele que obedece. Quando você obedece essa palavra, o poder que há nela se torna favorável a você. Obedeça, dia 22, você vai ver o extraordinário acontecer. Deus te abençoe.